O ser de Deus, teologia, doutrina de Deus. Deus revelou-se a nós. A Bíblia não se propõe a oferecer uma demonstração racional formal da existência de Deus, mas parte de uma pressuposição decisiva: Deus existe e age na história. Logo na abertura das Escrituras lemos: No princípio criou Deus os céus e a terra. E o próprio Deus declara: Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. A fé bíblica, portanto, repousa sobre duas realidades inseparáveis: a existência de Deus e sua autorrevelação. Essas não são conclusões tardias, mas pressuposições finais da Escritura. A percepção intuitiva do ser humano quanto a Deus é amplamente confirmada pela antropologia social, que reconhece uma consciência religiosa virtualmente universal. Em termos globais, os ateus sempre constituíram uma minoria. João Calvino descreveu essa percepção elementar como um sensus divinitatis, isto é, um senso de divindade implantado na própria constituição humana. De modo semelhante, o teólogo norte-americano Charles Hodge afirmou que o homem possui uma convicção universal de que existe um ser do qual depende e a quem deve prestar contas. Isso não elimina as dificuldades reais que muitas pessoas enfrentam para chegar à fé. A Escritura, porém, é clara ao afirmar que a aproximação de Deus ocorre no âmbito da fé. Aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Essa percepção instintiva de Deus não substitui a fé, mas também não a torna irracional. A fé bíblica possui suas próprias certezas. Daí a linguagem confessional dos credos históricos. Creio em Deus. Primeiro, as chamadas provas racionais da existência de Deus. Ao longo da história, diversos pensadores cristãos tentaram demonstrar a existência de Deus a partir da observação do mundo. Esse esforço ficou conhecido como teologia natural. Utilizando as leis da lógica, a realidade empírica e categorias filosóficas correntes, tais pensadores buscaram mostrar em sua forma mais forte que a existência de Deus é logicamente necessária, ou, em versões mais modestas, que ela é altamente provável, racionalmente defensável e intelectualmente coerente. Segundo, a prova ontológica. No campo estritamente filosófico, a prova ontológica ocupa lugar de destaque. Sua formulação clássica é atribuída a Anselmo de Cantuária, que viveu entre os anos 1033 e 1109. O argumento desenvolve-se em dois passos. Primeiro, Deus é definido como um ser do qual nada maior pode ser concebido, sendo maior entendido como mais perfeito. Segundo, algo que existe apenas na mente é inferior a algo que existe tanto na mente quanto na realidade. Assim, se Deus existisse apenas no entendimento e não na realidade, seria possível conceber um ser maior, o que é logicamente contraditório. Portanto, conclui Anselmo, o ser mais perfeito deve existir não apenas no pensamento, mas também na realidade. Esse argumento recebeu críticas severas, especialmente de Immanuel Kant, que viveu entre os anos 1724 e 1804. Kant afirmou que a existência não acrescenta nada ao conceito de uma coisa. Em seu famoso exemplo, 1000 moedas reais não possuem mais valor conceitual do que 1000 moedas imaginárias, embora seja preferível possuir as reais. Bertrand Russell, que viveu entre 1872 e 1970, chegou a conclusões semelhantes ao analisar a função lógica do termo existir. Ainda assim, nas últimas décadas, versões reformuladas do argumento ontológico voltaram a despertar interesse entre filósofos da religião, especialmente em sua forma modal. Terceiro, a prova cosmológica. Clássica na obra de Tomás de Aquino, que viveu aproximadamente entre os anos 1225 e 1274, essa prova parte do princípio da causalidade. Tudo o que começa a existir possui uma causa. Essa cadeia causal
não pode regressar ao infinito, deve culminar em uma causa primeira, não causada, a quem chamamos Deus. Críticos como Bertrand Russell sugeriram que talvez o universo simplesmente exista, e isso seja tudo. Os defensores do argumento, porém, reformularam-no em termos de contingência. Tudo o que existe pode ser contingente, isto é, poderia não existir ou necessário aquilo que existe por si mesmo. A totalidade da realidade contingente só pode ser explicada pela existência de um ser necessário, que sustenta e fundamenta tudo o mais. Quarto, a prova teleológica. Esse argumento, cuja raiz remonta ao Timaeus de Platão, sustenta que a ordem e o propósito observáveis no universo apontam para um planejador inteligente. Sua formulação clássica foi apresentada por William Paley, que viveu entre os anos 1743 e 1805. Em sua obra Teologia Natural, publicada no início do século XIX, Paley utiliza a famosa analogia do relógio. Ao encontrar um relógio funcionando, é muito mais razoável inferir a existência de um relojoeiro do que atribuir sua origem ao acaso. Do mesmo modo, um universo que evidencia planejamento indica um planejador. David Hume, filósofo escocês que viveu entre os anos 1711 e 1776, apresentou críticas relevantes, sugerindo que, dada a vastidão do universo e o tempo praticamente infinito, a probabilidade poderia gerar estruturas aparentemente ordenadas. Além disso, o argumento enfrenta o desafio da disteleologia, isto é, processos que parecem carecer de propósito evidente. Apesar disso, muitos consideram que exemplos concretos como a complexidade do olho humano ou o desenvolvimento de um bebê recém-nascido continuam exercendo forte poder persuasivo. Quinto, a prova moral. Essa abordagem afirma que a experiência universal do dever moral e da obrigação ética não pode ser adequadamente explicada apenas por condicionamento social ou interesse próprio. A existência de valores morais objetivos aponta para uma base moral transcendente. Immanuel Kant está fortemente associado a esse argumento ao afirmar que Deus, a liberdade e a imortalidade são postulados necessários da vida moral. As críticas concentram-se na diversidade dos códigos morais e na acusação de circularidade lógica. Ainda assim, muitos filósofos morais e apologistas cristãos sustentam que tais dificuldades podem ser enfrentadas. Sexto, o argumento da mente. Esse argumento sustenta que o materialismo não explica adequadamente a racionalidade humana. A capacidade de raciocinar logicamente, formular verdades universais e confiar em processos mentais aponta para a existência de uma mente transcendental. C. C.S. Lewis defendeu essa linha de raciocínio, assim como, mais recentemente, o filósofo da religião Alvin Plantinga. Sétimo, a prova cristológica. Aqui aplicam-se os critérios da probabilidade histórica à pessoa de Jesus Cristo. Seu caráter, suas reivindicações e, sobretudo, a evidência da ressurreição são apresentados como melhor explicados pela ação de Deus. O surgimento da Igreja cristã, logo após a execução de Jesus, permanece um dado histórico que desafia explicações alternativas puramente naturalistas. Oitavo, apologética pressuposicional. Pensadores como Cornelius Van Til e Francis Schaeffer deslocaram o debate para a coerência interna das cosmovisões não cristãs. Eles argumentaram que negar o Deus da Bíblia mina as bases da racionalidade, da moralidade e do significado. Segundo Schaeffer, ninguém vive de forma totalmente consistente com pressupostos que negam a Deus. Nono, avaliação da abordagem racional. Diversos teólogos expressam reservas quanto ao uso isolado da apologética racional. Entre as questões levantadas estão: quem é o Deus demonstrado por esses argumentos, como ele é verdadeiramente conhecido e qual é a real condição moral do ser humano diante dele?
A Escritura ensina que o homem já possui conhecimento de Deus, mas o suprime. O verdadeiro conhecimento salvador de Deus só é possível mediante a regeneração operada pelo Espírito Santo. 10º, considerações em favor de alguma forma de teologia natural. Biblicamente, observa-se que Jesus e os apóstolos dialogaram com seus ouvintes, apelando à razão, à consciência e à evidência histórica. Paulo, em Atenas, partiu da experiência religiosa de seus ouvintes e conduziu-os à revelação do Deus verdadeiro. Assim, a apologética racional pode servir para remover obstáculos intelectuais, ainda que não substitua a fé. 11º, comentário final. A defesa racional do teísmo cristão tem valor limitado, mas real. Ela pode demonstrar a coerência da fé cristã e refutar o preconceito de que crer em Deus seja um ato de suicídio intelectual. Contudo, o Deus revelado na Escritura transcende infinitamente o Deus da teologia natural. Os cristãos servem melhor ao mundo não apenas argumentando, mas apresentando o Deus da Bíblia em toda a sua majestade, santidade, graça e poder e demonstrando a realidade desse Deus na vida pessoal e na comunidade cristã.